Eu tenho pensado demais sobre todo esse cansaço digital que a gente tem sentido. E quase tudo que eu tenho estudado fala sobre ele. Desde esses relatórios de empresas como Pinterest, WGSN, até desabafos na internet de pessoas que são mais sensíveis, assim como eu. E esse cansaço, embora digital, ele é extremamente real. É um cansaço que vem do excesso, da performance, como se a gente estivesse participando de uma corrida, de uma maratona que não tem linha de chegada. Esses dias até eu e meu marido a gente estava conversando sobre isso, como é cansativo estar na internet, porque a gente está com muita dificuldade de entender o que é verdadeiro, o que é orgânico. De um lado, a gente tem a disseminação das IAs, né, as inteligências artificiais, que tem deixado a gente tudo meio doido. O que é verdadeiro, o que não é, o que foi criado para que a gente acredite em algo, desde as imagens de bichinhos, que a gente nunca sabe se eles fizeram aquilo mesmo. Será que aquele canguru tinha realmente um passaporte? A gente não sabe, a gente fica em dúvida, até coisas muito mais graves e muito mais perigosas. Mas mesmo essas coisas pequenininhas, elas são perigosas a longo prazo, porque a gente começa a acreditar nessas menorzinhas, quando chegam as grandonas, a gente já não aprendeu a ter senso crítico para ler aquelas informações, para descobrir se aquela imagem é uma imagem real ou se é uma imagem criada por IA. Então, mesmo as ações de IA pequenininhas, a longo prazo, elas podem ser super perigosas. Mas falar sobre IA é tão complexo que eu nem mesmo me arrisco a fazer isso. Eu fiz esse pequeno parênteses aqui só para reforçar, né, para a gente entender como isso também faz parte do nosso cansaço, mas tem um outro cansaço que eu me sinto mais confortável para falar, que é o cansaço da venda no digital. Quando foi que a gente deixou de fazer conteúdos orgânicos, conteúdos baseados em trocas reais, para que a gente só faça conteúdo que tenha venda? Parece que a todo momento alguém está tentando vender algo pra gente. E de certa forma, a gente meio que desmascarou os truques, as técnicas de venda. É tipo um mágico. Depois que você começa a entender quais são os truques, como ele faz tudo aquilo que ele faz, a coisa meio que vai perdendo a graça. E a gente vai ficar ali, meio cansado, esperando, ok, tira logo essa centena de lenços infinitos que você vai tirar aí da sua manga, pra gente acabar logo com isso. E com a venda aconteceu o mesmo. Hoje a gente já sabe todas as técnicas de storytelling. Talvez a gente tenha matado até o storytelling, o que é contraditório para eu dizer, já que eu tô fazendo uma pós-graduação em storytelling. Mas, de certa forma, a gente corrompeu tanto essa área da comunicação que ela se tornou chata, cansativa. Todo mundo que chega com uma historinha para contar e depois vai te ofertar algo. Ou a pessoa chega vestindo a venda dela com um conteúdo super legal, mas ela vai te cutucar, ela vai fazer você se sentir ou ruim do jeito que você se veste, ou o seu jeito de falar não é legal, ou a sua casa não é tão bonita quanto poderia ser. Sempre vai ter uma maneira de envolver a gente para que a gente saia do contato com aquela comunicação se sentindo inferior, sentindo que a gente precisa fazer algo e, coincidentemente, aquela marca, aquela empresa que te fez aquela comunicação tem a solução milagrosa para sua dor. Só que a gente, como se a gente fosse uma moeda com suas duas faces, seus dois lados, do nosso lado consumidor, a gente já entendeu isso, a gente já descobriu, a gente mesmo já fez cursos de marketing, a gente já fez cursos de venda, então mesmo que eu não seja a melhor vendedora do mundo, ainda assim eu conheço as técnicas de venda. E quando eu sinto que estão vendendo para mim, eu hoje fico já de guarda alta, eu já fico pensando, nossa, essa pessoa vai me manipular, ela vai trazer coisas para fazer com que eu entenda que eu tenho uma dor que na verdade eu nem tenho. Então, isso está minando os nossos relacionamentos, isso está minando a nossa capacidade de olhar o outro no olho, de se dedicar a ouvi-lo, de se importar com aquilo que ele tem para trazer para mim, que pode sim ser interessante, mas hoje a gente já tá com a carne tão no vivo que quando acontecem coisas como essa, a gente já nem consegue se entregar mais para aquele relacionamento, porque a gente já sabe que em determinado momento aquela pessoa vai oferecer alguma coisa pra gente comprar.
Se de um lado, enquanto consumidores, um lado dessa nossa moeda, enquanto consumidores, a gente já não aguenta mais, a gente quer pausa, quer respiro, a gente quer conversas profundas, sem conversão no final, a gente quer conversa e não conversão, se a gente quer criar relacionamentos sinceros, o outro lado da nossa moeda, o nosso lado empresária, empreendedora, profissional autônoma, fica gritando na nossa cabeça, a gente precisa vender, a gente precisa fazer comunicação de venda. Ou seja, a gente não tem conseguido nem mesmo ouvir ao nosso outro lado. A gente, enquanto consumidora, está dizendo uma coisa, mas enquanto empresária, enquanto empreendedora, a gente está praticando outra. Isso vai causando em nós mesmas uma ruptura. A gente não se honra, e essa é uma palavra que eu gosto bastante de usar, porque eu acho muito importante a gente trazer isso para a mesa. A gente precisa se honrar, honrar os nossos desejos, honrar a nossa visão de mundo. E quando a gente faz isso, a gente sente uma coisa, a gente está acreditando numa coisa, a gente está vivendo essa coisa, mas do outro lado a gente não está conseguindo praticar, encaixar aquele sentimento na nossa ação, no nosso discurso diário, essa ruptura entre nós mesmas, dentro de nós, vai aumentando. E eu ouço de clientes que eu atendo, em conversas pessoais, eu escuto eles dizendo, nossa, eu nem aguento mais entrar no Instagram. A cada story que eu vejo, eu tenho que pagar por essa atenção, por esse conteúdo gratuito. Eu tenho que pagar assistindo 3, 4 anúncios. Isso tá cansativo, é chato. Mas aí quando a gente senta para falar sobre a comunicação dessa marca, dessa empresa, ironicamente, vem o discurso. Mas Mari, será que a gente não tinha que colocar mais conteúdo de venda? Será que a gente não tinha que fazer mais posts no dia? Será que a gente não tinha que pensar em ações que comuniquem mais as nossas promoções? Percebe como não há alinhamento entre aquilo que eu acredito e desejo viver e aquilo que eu estou fazendo na prática? Sim, nós somos negócios. Eu tenho meu negócio, eu tenho meu trabalho, eu atendo marcas que precisam do dinheiro, precisam da venda, precisam gerar e movimentar financeiramente o seu negócio. E é normal, um negócio é isso, é uma instituição com fins lucrativos. Mas será que a gente não pode fazer isso de outro jeito? Será que a gente não consegue fazer essa roda girar a partir de ações que nos honrem, que respeitem quem a gente é, que acolham o nosso olhar para o mundo, que acolham as nossas sensações? Porque isso tudo que a gente está sentindo não é individual. Não sou só eu, Mariana, não são só as mulheres com quem eu converso. Isso é um movimento cultural. É uma coisa que está acontecendo de forma geral, e não é só aqui com a gente no Brasil. No mundo, esse movimento está acontecendo. Então, será que a gente não vale a pena a gente se dedicar a olhar para ele e arriscar um pouquinho, ousar um pouquinho, abrir mão um pouquinho desse lugar seguro que a gente está hoje, essa maneira tão tradicional, mas também tão antiquada de fazer essas movimentações de venda e pensar, buscar outros ângulos para essa necessidade de negócio que a gente tem, mas alinhar essa necessidade ao que está acontecendo de verdade com o nosso público. Para mim, o caminho para isso é me ouvir mais as pessoas com quem eu troco no meu negócio, no meu trabalho, na minha marca. Afinal, é para elas que o meu negócio existe, né? É com elas que o meu trabalho funciona, que o meu trabalho se torna pleno, né? Então, de um lado eu ofereço, do outro lado outras pessoas recebem. Então, para que a minha função profissional aconteça, eu preciso desse círculo funcionando plenamente. E no seu negócio também. Então, será que não vale a pena a gente sentar com essas pessoas, parar para ouvi-las, entender novas maneiras, desbravar caminhos para que a gente faça uma comunicação de venda e de marca mais alinhada com aquilo que a gente acredita? Eu acho que sim. E é isso que eu tenho tentado fazer. E a parte mais legal é que, além de estar descobrindo novas maneiras de fazer isso, eu também estou me divertindo mais no caminho. Ao tirar o peso de toda a comunicação que eu faço precisa, de alguma forma, gerar conversão, eu passei a olhar para a minha comunicação como um espaço de ser mais eu, onde eu posso experimentar, como isso que eu estou fazendo aqui, onde eu posso abrir trocas, abrir diálogos, e isso tem valido muito a pena. Aonde isso vai me levar? Até agora eu não sei, mas eu também não parei para pensar. Acho que o ponto mais importante é que eu consiga ser feliz no processo de fazer o meu negócio. E não somente pensando nessa linha de chegada que, na verdade, eu vou correr e eu nunca vou chegar.